Rapaz, esse microfone é bom, hein? Boa noite, igreja. Estou feliz, primeiramente, de estar aqui, falando um pouquinho para vocês hoje sobre a palavra do Senhor. Estou feliz também por ver a igreja cheia, bonita. Quando me chamaram para falar sobre esse tema, muitas coisas vieram ao meu coração. Muitas coisas boas, outras coisas me chatearam. E eu queria compartilhar poucos textos com vocês, mas serão alguns. Vamos abrir nossa Bíblia primeiramente lá em Mateus, no capítulo 22. É uma parábola que vocês conhecem bem, sobre o banquete de casamento. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram às ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem sua veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Abaixem suas cabeças. Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado por esse culto maravilhoso que estamos tendo, Senhor, na sua presença. Obrigado, Pai, pelos hinos entoados nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela presença dos seus servos aqui hoje e pela sua igreja, Senhor. Que o Senhor também toque, Pai, nos corações daqueles que não puderam vir por alguma razão, que o Senhor também os alcance ali, onde quer que estejam, Pai. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É um texto bem conhecido de todos nós e é um texto que tem muita coisa a ser extraída daqui. Nós vamos falar sobre alguns pontos só hoje. Primeiro, irmãos, quando eu li esse texto, a primeira coisa que me veio ao coração foi muita alegria. Porque nós somos essa segunda classe de pessoas que está aqui no texto. Quando os servos saem pela terceira vez às esquinas e às ruas e começam a chamar ali homens bons e homens maus, é de nós que a Bíblia está falando. Prestem bem atenção. Quantos aqui, um dia, ouviram pela primeira vez falar sobre Jesus? E nos corações de vocês, esse dia ficou marcado. Quantos de nós, um dia, levantamos nossas mãos, até mesmo aqueles que nasceram na igreja?
Um dia todos nós levantamos nossas mãos e colocamos o nosso coração no altar do Senhor e entendemos que Ele é o único e suficiente Salvador, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como nós cantamos e cantamos várias vezes aqui nesse final de semana. Isso me alegra, e muito. Mas a primeira parte desse versículo me entristece um pouco, porque trata da nossa realidade do dia a dia. Nós somos os servos enviados. Deus nos chama a ir. E nós ouvimos isso em várias pregações, inclusive hoje de manhã. Quando nós nos colocamos no altar do Senhor e entregamos nossa vida, automaticamente nós temos um propósito, um chamado: ir, pregar e fazer discípulos de todas as nações. Mas nós nos deparamos com essa dificuldade. Nós pregamos, chamamos para um banquete e as pessoas não aceitam. Por que é que alguém te chamando para ir a um banquete não aceitaria ir? Um banquete que já foi pago. Um banquete que está pronto, como diz a Bíblia. Onde não há esforço, não há mérito. E isso entristece o meu coração. Ver amigos, entes queridos e pessoas pelas ruas ouvindo falar de Jesus todos os dias e não aceitando esse banquete. Por outro lado, existe também aquele servo teimoso, que quando o seu senhor fala, vá e chame para o banquete, ele às vezes até vai, mas não fala com ninguém no caminho. Esse servo, irmão, às vezes sou eu, às vezes é você, que sai daqui no domingo à noite, depois de receber bênçãos, depois de receber uma palavra de conforto, depois de receber de Deus aquilo que Ele tem para você, e durante a sua semana você não chama ninguém para esse banquete. Ah, irmãos, e não é fácil ser servo. A própria Bíblia diz que alguns saíram e quando chamaram, foram maltratados e mortos. Não é fácil a vida de servo. Não é fácil receber uma ordem e estar disposto a entregar a própria vida para que o outro seja salvo. Mas Jesus fez isso por mim. E Jesus fez isso por você. Ele se tornou servo e veio ao mundo como um homem e morreu para você ter a oportunidade de participar desse banquete. Cantamos sobre salvação, libertação, sobre transformação de vidas. E como tem sido essa prática? Como tem sido isso no estender de nossas vidas, nas nossas relações? Quando você encontra aquele seu primo que sempre fala mal da igreja, você ama ele com o amor de Jesus? Quando você encontra aquele seu amigo com coração duro, contrito, às vezes até questionando, você vê que, por vezes, ele até demonstra um certo interesse e você se acanha. Mas não se esqueça, irmão, um dia você estará no banquete. Ele estará lá com você.
E isso veio ao meu coração durante esse tempo e eu fiquei refletindo sobre isso. E me veio uma passagem que está lá em Romanos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos? Romanos 10. E esse versículo me deu esperança. Romanos 10, a partir do versículo 12. Nós lemos que o rei mandou os servos chamarem as pessoas e elas não aceitaram. Então, os servos saíram novamente e chamaram pessoas nas esquinas, boas e más. Certo? E agora nós lemos o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso me dá esperança. Isso confortou o meu coração quando eu estava entristecido em ler aquele texto de Mateus e ver que muitas pessoas não aceitaram o convite. Mas agora, não há mais diferença entre gentios e judeus. Agora todos podem ser salvos, em nome de Jesus. Pelo poder de sangue de Jesus derramado naquela cruz, podemos hoje ter vida. Vida eterna, ao lado do Pai. Que riqueza, irmãos. E continuando o texto, no verso 14, ele faz alguns questionamentos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Lá em Mateus, a última pergunta foi respondida. Os servos foram enviados. Você vê que a partir daí é um árduo trabalho para o servo. Você tem que ir, gastar energia, tempo. Às vezes o caminho é difícil. Às vezes o sol está quente, ou às vezes chove muito. Às vezes está frio, como hoje. E aí você tem que encontrar alguém que de repente não está com o coração aberto e falar do amor de Jesus. Isso é difícil. Ainda mais difícil, sabendo que aquela pessoa pode lhe responder um não. Não, hoje eu não quero. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso. Não, deixa para amanhã. Sou muito jovem ainda. Deixa para amanhã. E eu queria contar uma história para vocês. Uma história de um tio meu, que é tio do meu pai. Certa vez eles estavam numa reunião de família e meu pai sentiu no coração de falar para aquele tio do amor de Jesus. Ele não era convertido. E eles passaram uma tarde inteira, irmãos, conversando. E meu tio, com o coração muito duro, não aceitou bem aquela palavra. E ele retornou ao Rio de Janeiro e antes de sair, ele disse: meu filho, eu sou muito jovem ainda, mas quando eu for bem velhinho, eu quero aceitar a esse Deus que você pregou para mim hoje. Quando chegou no Rio, ele foi abordado por um homem, foi baleado e morreu. Nós não sabemos o que aconteceu no caminho, mas nós sabemos que ele negou a palavra. Quando nós pensamos e falamos e cantamos que Jesus vai voltar,
parece algo muito distante. Mas Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para mim hoje. E nós temos que estar preparados, irmãos. E não só preparados. Nós temos que tentar levar o máximo de pessoas conosco. Você não se alegra quando canta que foi salvo pelo sangue de Jesus? Esse amor que já te alcançou precisa chegar, irmãos, aos confins da terra, para que todos possam escolher servir ou não a Jesus. E escolher ou não a Jesus é uma escolha individual. A Bíblia é clara para nós quando ela diz isso. Faça hoje a sua escolha. Você está certo de onde abrirá os olhos quando seus olhos fecharem aqui nessa terra? E essa pessoa que está do seu lado? Sua esposa, seu esposo, um amigo, um irmão? Ele sabe para onde vai? Ele participará do banquete com você? Lá em Mateus, aquele homem que não se encontrava com as vestes nupciais, ele representa aquele que recebe o convite, mas não aceita o presente, a dádiva, que são as vestes. Irmãos, não entra para o banquete aquele que só foi convidado e não se vestiu. Lá no versículo 16 do mesmo texto diz: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa ser pregada para que as pessoas creiam e tenham fé e se arrependam. E o texto pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão aqueles sobre quem não ouviram? E o que você responde diante dessa pergunta? Eu respondo: eis-me aqui, Senhor. Se você, irmão, nessa noite, entende que já é salvo, mas essas perguntas ainda dizem respeito sobre a sua vida, sobre você, diga: eis-me aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Eis-me aqui. E não é pregar aqui em cima, irmão. É pregar no seu trabalho, na sua escola, nas suas viagens. Onde quer que você esteja. Na rua, com as suas atitudes, no trânsito. Um outro texto que me chamou a atenção foi um texto que está lá em Lucas. Lucas 10. A partir do verso 2. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Vão. A colheita é muito grande. Poucos são os trabalhadores. Irmãos, essa igreja está cheia. E a Bíblia diz, poucos são os trabalhadores. Então vão e peçam ao Senhor que mande mais. Existem muitas vidas, irmãos, que precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. E você e eu somos, talvez, a única oportunidade que essa pessoa terá. Como nós nos entristecemos quando sabemos que alguém partiu sem ouvir a palavra ou sem aceitar essa palavra. E como ficamos alegres quando vemos também um salvo partir. E então fazemos um culto e agradecemos a Deus pela vida que teve e porque hoje está com o Pai. E todos nós ansiamos por esse dia, maravilhoso dia, em que nos encontraremos com o Senhor. E eu quero, irmão, que você esteja lá comigo. Para sempre. E lá não, lá não haverá choro, nem ranger de dentes, como nós lemos em Mateus. Lá estaremos nós e o próprio Criador, face a face. Ainda em Lucas, vamos abrir no capítulo 24. A partir do verso 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Nós fomos alcançados por essa palavra. Aleluia por isso. Glória a Deus. Hoje, irmãos, temos a alegria de sermos salvos em Jesus, porque essa mensagem chegou até nós. Então, o que temos que fazer é ir. Se essa mensagem chegou até nós, nós temos que ir. Não tem como você ficar sabendo de algo muito bom e não querer falar para o irmão que está do seu lado. Não tem como a gente saber uma boa notícia e não ficar entusiasmado para contar para o seu irmão quando você chega em casa. Para o seu amigo quando você sai para tomar um café. A gente não faz isso às vezes. Cara, preciso conversar com você. Te contar uma notícia ótima. Quantos de nós já fizemos isso por causa do nome de Jesus? Irmão, preciso tomar um café com você urgente. Preciso te contar uma coisa que você não vai acreditar. O que foi, cara?
Jesus me salvou, cara. E Ele quer te salvar também. E Ele vai voltar. E eu quero que você esteja lá comigo. Que possamos, irmãos, compartilhar esse banquete com bons e maus. O próprio rei fala, sem fazer acepção de pessoas. Um dia, você talvez tenha sido um homem ou uma mulher má. E a salvação não é por mérito. Você não é merecedor. Nem eu. Hoje estávamos conversando com uma moça que também é evangélica e que faz ação social na rua com pessoas em situação de rua. E nós ouvimos coisas terríveis. Nesse frio, pessoas que só tinham um lençol e um papelão. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. Em contrapartida, aqueles que estão em condomínios de luxo, cercados por riquezas, também precisam ouvir falar do amor de Jesus, porque é para todos, bons e maus. Que esses questionamentos fiquem em nosso coração essa semana. O Senhor já me enviou. Eu estou disposto a ir. As pessoas crerão porque ouviram falar de Jesus da minha boca e com a minha vida. Aceite esse desafio, irmão, de ir. Aceite esse desafio de amar. Amar com o amor de Jesus. E se você, meu irmão, que está aqui hoje e não conhece Jesus, se arrependa. O Senhor quer para você vida. A vida que só Ele pode dar. A salvação, a vida eterna, o banquete que nós lemos. Caso contrário, talvez um dia você possa ouvir como aquele homem ouviu: amarrem-no e tirem-no daqui. E o lance nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmão, não espere o dia em que você possa ouvir isso. O Senhor te dá a oportunidade hoje, agora. Coloque o seu coração diante do Senhor. Converse com Ele hoje. Diga: Pai, eu ouvi a sua palavra e não conheço o Senhor. Ou já ouvi a sua palavra e me afastei dos seus caminhos, mas quero voltar. E eu tenho plena convicção, meu irmão, de que Ele te ouvirá e estenderá a mão para você. Ele te ama. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade, Senhor, de ser alcançados por Ti. Obrigado também, Pai, pelo privilégio de poder
compartilhar de tamanha bênção com aqueles que nos rodeiam, Senhor. Com pessoas que amamos, com pessoas que nem conhecemos. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos em nosso país de pregar a Sua palavra, Pai. Oh, Senhor, quantos irmãos nossos não têm esse privilégio, mas estão lá, Senhor, sofrendo pela Tua causa, por amor a Ti, Senhor, assim como Jesus o fez e se entregou. Obrigado, Senhor, pelo Seu sangue derramado naquela cruz, e porque hoje temos vida, porque hoje podemos louvar o Seu nome, Senhor Jesus. Obrigado por nos alcançar aqui, Senhor, nos confins da terra. Eu Te louvo e Te adoro, Senhor, e entrego, Pai, as vidas daqueles que hoje se entregaram a Ti nas Tuas mãos. Que o Senhor possa cuidar e zelar por eles, Senhor. E que eles possam um dia, Pai, comigo e com meus irmãos, se encontrar contigo. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o Gabriel estava pregando, eu cheguei ao entendimento de que Deus ele está nos convocando para fazer esse ID. E eu acho que é difícil não atender esse convite. Primeiro, porque nós sabemos que Deus espera isso de nós. E segundo, porque, como o Gabriel frisou aqui, o que nós vivemos por sermos filhos de Deus é tão bom que não falar disso, não querer que outras pessoas vivam a mesma coisa, seria egoísmo da nossa parte. Porque a gente, momentos como esses aqui num culto, é 1/10 do que Deus tem para nós. Falar com Deus e saber que Ele está te ouvindo, ver as respostas de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós servimos a um Deus vivo. E as experiências que a gente tem com Deus, se todos tivessem, imagina. E é isso que Deus quer, que todos tenham. E é por isso que Ele está nos intimando a fazer esse ID. E que a gente possa estar de coração aberto para trabalhar para Deus, porque não há coisa melhor do que trabalhar para Deus. Nós estudamos, nos formamos, trabalhamos, mas não há nada nesse mundo melhor do que trabalhar para Deus. Amém? Henrique tem uma palavra para a igreja agora, e depois a Geirce também. Tem um anúncio, mas primeiro eu vou passar para o Henrique, e ele vai estar nos dirigindo aqui. Boa noite, irmãos. Alguns avisos rápidos, né? Primeiro, irmãos, vamos já anotando a nossa agenda aí. Dia 11 de setembro, de manhã, nós teremos ceia, o pastor Vanderlei estará aqui, mas também teremos a assembleia, onde estaremos definindo, então, sob orientação de Deus, obviamente, o perfil do pastor que assumirá a liderança da nossa igreja. Então, irmãos, já anotem na agenda, dia 11 de setembro, no culto da manhã, nós teremos uma assembleia para que possamos votar o perfil do pastor, daquele homem que Deus já separou para estar à frente da nossa igreja. E ceia do Senhor. No mesmo dia, dia 11, à noite, nós teremos, então, a despedida da nossa igreja, né, daqueles irmãos que farão parte, então, da Igreja Batista Casa Viva. Os irmãos já sabem que no dia 24 de setembro, nós estaremos organizando, então, a nossa congregação batista Casa Viva Itaipava em igreja. Então, esses irmãos virão à nossa igreja para se despedirem, né? O bom filho, quando sai de casa, ele se despede dos pais, né? Então, a congregação Batista Casa Viva estará vindo aqui. Nós vamos fazer um grande culto, uma grande celebração ao nosso Deus,
com a liderança, então, da Congregação Batista Casa Viva. E aí já lembra, então, no sábado, dia 24, a grande organização da igreja. Agora, irmãos, os irmãos estão vendo que mês gostoso que nós estamos tendo na nossa igreja? Liderados pela nossa juventude. Começamos, na realidade, no primeiro domingo, com os adolescentes. Eles dirigindo as classes da EBD, eles dirigindo o culto, eles pregando. Depois a juventude, então, assumiu. Mas hoje é um dia especial. Hoje é o dia do jovem batista. Então, irmãos, eu gostaria de convidar todos os jovens da igreja que viessem aqui à frente rapidamente. Olha como eles são rápidos, está vendo? Eles já estão aqui, olha só. Tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui. Porque vocês vejam que eles são rápidos, né? Gente, essa juventude é demais. Os adolescentes também, mas hoje é o dia dos jovens. O dia dos adolescentes já foi no primeiro domingo de agosto, que já foi comemorado por eles também. Então, hoje eu vou falar dos jovens, né? Essa juventude, ela encanta. Sabem por quê, meus irmãos? Porque eles trabalham incessantemente. Olha, quando a gente precisa pedir alguma coisa aqui na igreja, quando a gente precisa de alguma coisa aqui na igreja, é a essa juventude e aos adolescentes que a gente pede. Porque a gente pode contar com eles. Como falar de vocês sem emocionar? A segunda igreja batista em Petrópolis, ela é extremamente abençoada pela vida de cada um de vocês. Vocês são especiais. Vocês servem ao Senhor.